entre as duas coisas. Por exemplo, a Bíblia fala que depois que Jesus subiu aos céus, ele se tornou cabeça da igreja. Ou seja, a relação de Jesus com os salvos como cabeça mística só aconteceu depois da ascensão. Ou seja, eu não posso dizer que os salvos do Antigo Testamento tinham Cristo como cabeça. Eu não posso falar isso. Porque Paulo diz claramente em Efésios que depois que ele subiu aos céus, ele deu Jesus como cabeça da igreja. Ou seja, antes da ascensão, Cristo não era a cabeça dos salvos. Então são algumas pequenas distinções que há. Agora, a salvação é a mesma. É só a forma como Deus administra o seu trato com as pessoas em determinadas épocas que é diferente. Então, no período da tribulação, haverá salvos. Mas por que eu não os chamo de igreja? Não os chamo de igreja? Porque eles não se encaixam nesses elementos que caracterizam a igreja. Outra coisa, a Bíblia fala que depois da ascensão, o Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Antes disso, ele não dava dons aos homens. Os dons que nós vemos no Novo Testamento são próprios da igreja, não são próprios do Antigo Testamento. Então, a dádiva de dons espirituais, os dons do Espírito Santo que conhecemos lá em 1 aos Coríntios, que conhecemos lá no texto de Romanos, em Efésios, esses dons todos são dons que os salvos receberam depois da ascensão de Jesus. Efésios é claro em dizer isso. Então a igreja tem uma outra marca aí também, o recebimento de dons especiais que santos de outras épocas nunca receberam. Então é diferente, são salvos, são irmãos. A salvação une todos, só tem um povo salvo de Deus. A diferença não é essa. O debate não é nesse campo. O debate não é no campo de quem é salvo, quem não é, quem é irmão, quem não é. O debate é no campo de povos distintos que recebem tratamentos distintos. Noé não tinha os dons espirituais que nós temos hoje nas igrejas aqui, na atualidade. Noé não tinha isso. Os israelitas salvos do Antigo Testamento não tinham os dons que nós temos hoje aqui. Não temos isso. Isso só começa depois da ascensão. É isso que nós dizemos, por isso que nós dizemos que a igreja é um grupo separado e diferente. Então quando eu falo assim, olha, esse é o período da igreja, eu estou me referindo a um grupo que recebe, de salvos que recebe um tratamento diferente. Assim como os salvos do Antigo Testamento recebiam um tratamento diferente. Ok, vamos lá. Na fala de Jesus, no sermão escatológico de Jesus... Tô deixando o tempo rolar aí, porque vocês estão num debate bom. Tá de boa, né? Tá de boa. Vocês estão se respeitando, eu tô deixando sem tempo. Legal. Ó, você é um bom mediador. Vilela, lá em Mateus 24, Jesus tem o sermão escatológico, né? Então é a escatologia de Jesus. E lá em Mateus capítulo 24, ele fala que ele vai voltar depois da grande tribulação, né? Porque lá está dizendo, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua andará a sua claridade, as estrelas cairão do seu firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e tal. Eu queria também saber do pastor, como que o pré-tribulacionista lida com o texto onde Jesus diz que ele volta depois da grande tribulação. E na sequência, falando dessa volta, 1 ou 2 versículos na sequência, ele fala sobre reunir os seus escolhidos. E aí, como é que fica essa ideia? Porque para mim fica claro que ele tá... Bom, lá ele diz que ele volta depois da grande tribulação e reúne os seus escolhidos. Assim, que ele volta depois da tribulação, nós estamos de acordo, né? Isso, claro. Ele falou, né? Não tem dúvida disso, né? Assim, agora, os seus escolhidos que ele reúne lá, pastor César, em Mateus 25... 4. Sim, Mateus 24 é a volta dele. Isso. Mas quando fala que ele vai reunir ali todos ali, separar as ovelhas dos bodes e tudo mais, Mateus 25, que dá sequência cronológica ao Mateus 24, pastor César, com todo respeito, eu acredito que esse texto é um problema para os pós-tribulacionistas e não para nós. E eu vou explicar por quê. Mateus 25 fala o seguinte, eu espero que os irmãos e, enfim, as pessoas que estão assistindo possam entender o que eu vou dizer agora aqui. Olha o que fala aqui em Mateus 25, versículos 31 a 34. Fala assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É a volta de Cristo aqui, não é? Que ele mencionou no capítulo 24. Ele fala isso. E todas as nações vivas,
serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí o que é o problema que eu vejo aqui, que o irmão mencionou agora, que o irmão levantou agora, o problema sendo de vocês. Por que o problema de vocês? Você crê que quando Jesus voltar, a igreja vai subir. E aí, a igreja sobe, ele já separou a igreja dos perdidos, e ele volta. Quem são, então, essas ovelhas que ele vai separar dos bodes quando ele chegar? Se a igreja já foi arrebatada. Como lidar com isso aqui? O que eu faço agora? O texto fala que ele chegou, o irmão disse que a igreja sobe, se encontra com ele, e aí ele desce, e aí ele vai separar ovelhas dos bodes. Ele já não separou? Que ovelhas são essas espalhadas pelas nações que ele vai separar se a igreja já foi arrebatada? É que assim, primeiro ele não está falando do momento do arrebatamento aqui, mas eu posso trabalhar Mateus 25? Não está falando. Isso, não está falando. Ele já falou antes. Isso, não está. Eu posso trabalhar Mateus 25, mas eu te fiz uma pergunta em Mateus 24, então eu queria a sua consideração lá em Mateus 24. Mas eu estou respondendo. Então lá, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação. Sim. E depois ajunta os seus eleitos. Claro. Quem são os seus eleitos? Não. São os salvos da tribulação. Então, os eleitos ali, vai ter outro arrebatamento. Não. Esses eleitos Isso. que ele vai reunir são essas ovelhas que aparecem no capítulo 25 quando ele chega. E aí ele separa os seus eleitos, que ele vai reunir, ele vai separar dos bodes. Não há arrebatamento aqui. Ele chega, várias pessoas se converteram na tribulação. Sabemos disso. A tribulação vai ser um tempo de muitas conversões. Aí ele chega com a sua igreja e ele separa então esses eleitos que passaram pela tribulação, que estão vivos, ele vai separar dos bodes. Agora, o problema é do pós-tribulacionismo, porque de acordo com o pós-tribulacionismo, a igreja acabou de ser arrebatada. Quem ele está separando aqui então, se a igreja acabou de ser arrebatada? Então vamos lá. Voltando lá em Mateus 24, quando Jesus fala da sua volta, ele mesmo diz que haverá uma grande tribulação. E essa grande tribulação, ela tem, acho que nisso todo mundo concorda, que tem os salvos ali atravessando a grande tribulação. Se é a igreja ou não, aí é uma boa discussão. O senhor falou que o Noé não é a igreja, o pessoal do Antigo Testamento não é a igreja. Mas o Antigo Testamento chama de esposa os servos de Deus o tempo todo. E Jeová é o esposo. Sim. Isso, o tempo todo. Há uma cadência no Antigo Testamento de... Eu posso me lembrar aqui de pelo menos 6, 7, 8 versículos. Acho que o senhor conhece os textos. O livro de Oséias. Falando... Oséias, você tem Ezequiel, você tem Jeremias, você era noiva, tal. Então, onde a noiva tem a ver com os salvos, lá do Antigo Testamento. Eles também são chamados de noiva. Deus também é chamado de noivo lá no Antigo Testamento. Então, só para reforçar a ideia de que eu entendo que é um povo que participa das bodas, e esse povo, essas bodas está prometida também para o pessoal do Antigo Testamento, não só para o pessoal... Eu não tenho dificuldade com isso não, pastor. Isso. Bom, então resolve metade do assunto que a gente estava tratando. Se é assim, tudo bem. Eu não tenho problema de Noé participar das bodas, não. Isso, que bom. Porque se ele participa das bodas, então é noiva, né? Esse é o ponto. Aí é um convidado. Aí na vinda de Jesus, eu estava dizendo o seguinte, ó, eu comecei em Mateus 24 falando assim, Jesus fala que a volta dele é no final da grande tribulação, em Mateus capítulo 24, versículo 29. E na sequência, ele fala sobre ajuntar os eleitos. Aí eu disse, quem são os eleitos? Não, é o pessoal que é salvo, que está atravessando a grande tribulação, porque vai ter muito salvo na grande tribulação. Ok. Convertidos, né? Convertidos durante a grande tribulação. Eu não lembro de um texto onde essa pessoa se converte, mas eu sei que tem salvos atravessando a grande tribulação. Mas acontece que a Bíblia diz que ele vai juntar esse pessoal de uma outra extremidade da terra até o céu. Então seria um outro arrebatamento ali? Não. O ajuntamento
é mencionado aqui no capítulo 25, que eu acabei de responder. O capítulo 25 fala que ele vai chegar, e aí ele vai juntar então todas as nações, reunir todas as nações e separar as ovelhas, esse é o ajuntamento, as ovelhas dos bodes. E eu volto a dizer, o grande problema do pós-tribulacionismo aqui é complicado. Porque se a igreja acabou de ser arrebatada, por que ele está separando ovelhas de bodes? Então, essa é a questão que o senhor até agora não respondeu para mim. Eu não tô. Eu vou trabalhar Mateus 25, claro. Mas é que a minha veio primeiro, né? Então eu ainda estou nela do Mateus 24. Vezes. Então, é que o texto diz assim, ó. Para facilitar, vamos facilitar, eu vou pegar um texto correlato que é o Marcos. Marcos também no sermão escatológico, é o mesmo sermão de Jesus, na visão agora de Marcos. Ele fala o seguinte, ó. Ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, não parece que esse pessoal está indo da terra ao céu? Isso é só uma expressão para dizer que o ajuntamento será universal, será global. Mas o que tem a ver o céu? Da terra ao céu? Da terra ao céu. Ele está se referindo por meio de uma hipérbole ao ajuntamento de todas as pessoas salvas da terra ao céu, até o céu. Da terra. Vai juntar... vamos lá. Enviará os seus anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui não é também Não está falando do céu de Deus lá de cima. Não está se referindo à expansão toda da terra, que abrange o horizonte, enfim, tudo mais. Respondendo Mateus 25. Então vamos lá. Primeiro, a minha opinião é que Mateus 24, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação claramente. Sim, claro. E reúne os seus eleitos. Sem problema nenhum. E os seus eleitos, a palavra eleitos na Bíblia, no Novo Testamento, geralmente, em 9,5 a cada 10 vezes tem a ver com a igreja. Né? Tem a ver com a igreja. Quase todas as ocorrências que aquela palavra aparece na Bíblia tem a ver com a igreja de Jesus, porque ali seria diferente. Né? E em Mateus capítulo 25, óbvio que ele está falando aqui, é uma outra fala de Jesus, ele tem pelo menos umas 3 ou 4 falas de Jesus a respeito desse assunto, ele está falando aqui do juízo. E o juízo não acontece por exemplo, para nós que somos milenistas, que cremos no milênio literal, eu não sei se o senhor é milenista ou não. Sim. O senhor crê no milênio, né? Ok, isso. Então, para nós que cremos no milênio literal, sabemos que o retorno glorioso de Cristo, na hora do retorno glorioso de Cristo, não acontecerá esse juízo. Primeiro acontece o milênio, para depois acontecer o juízo final. O juízo final, lá em Apocalipse capítulo 20, é depois do milênio. Certo? Capítulo 20, mas versículo 11. Não é o juízo final. Então, a minha visão desse texto então é o seguinte, ó. E todos os textos que falam onde Jesus vai sentar para julgar os mortos, para mim é uma referência ao juízo do trono branco. Olha, pastor, não é o trono branco por uma razão muito simples. O texto fala, quando vier o Filho do Homem na sua glória, é a vinda dele. Ele acabou de tratar disso no capítulo anterior, o 24. É a vinda dele. Quando vier para onde? Para cá. O que ele vai fazer? Ele vai se assentar no trono da sua glória onde? Aqui. Ele vai chegar e vai se assentar no trono da sua glória aqui. Ele vai então reunir todas as nações aonde? Aqui. As nações estão aonde? Aqui. E ele vai separar as ovelhas dos bodes aonde? Aqui. Ele acabou de chegar. Isso não é o juízo final. No juízo final não é aqui. O juízo final, se o senhor olhar aqui, o juízo final aparece no capítulo 20, versículo 11. 20, versículo 11, isso. Que fala o seguinte, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O juízo final não é aqui. Então, o juízo qual final é o problema de entender em algum ponto do universo que não é aqui, porque vai desaparecer o céu. Entendi a lógica. Qual que é o problema, pastor, de entender esse texto aqui como sendo a volta de Jesus e já acontecendo essa separação?
haverão salvos que atravessaram a grande tribulação, certo? Esse pessoal tá vivo, ok? Ok. Esses salvos vivos, para mim é a igreja, mas o senhor não é a igreja. São Tudo bem, salvos, sem ok. problema. Ok. É o Assembleia. Esses salvos vivos, eles não têm aqui a transformação do corpo. Não tem aqui, porque a transformação do corpo já foi para o pré, certo? Aqui não fala nada sobre isso. Né? Não, sim, mas levando em conta a sua lógica, já aconteceu. Já. Tá, então esse pessoal aqui morre? Esse Não. pessoal aqui, como é que fica? Vamos dizer que agora, e eu e o senhor somos salvos desse pessoal aqui. Aí, tá, perdemos o bonde do arrebatamento, porque já foi. Perdemos o bonde da transformação do corpo, que já foi. E agora, como é que fica Jesus esse salvo? chegou. Isso, como é que fica esses salvos aqui? O texto fala o seguinte, o texto fala apenas o seguinte: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fala isso para eles. Se o senhor entendeu minha pergunta? Entendi sua pergunta. Isso. Agora, o texto não especifica como é que eles vão entrar. Parece que eles vão entrar com os corpos normais. Meu Deus. Então, eles vão... Mas eu tenho um problema. Jesus Cristo disse que o carne e sangue não é do reino de Deus, pastor. Não, carne e sangue não é no reino de Deus. Então não tem ressurreição? É porque quando a gente ressuscita... Ressurreição não é em carne e sangue? Isso, calma aí. Quando a gente ressuscita, o corpo do salvo é transformado. Mas não é carne e sangue? Ele passa... Bom, Jesus Cristo disse que carne e sangue não é do reino. Isso é uma verdade? É uma verdade, mas quando Ok. o texto fala carne e sangue não é no reino de Deus, é carne e sangue se referindo ao corpo natural. Isso. Então, mas Agora- levando em conta essa volta de Cristo do jeito que o senhor fez, agora vai ter salvo com o corpo natural. Sim, E eles vão entrar no reino? sim. E aí, como é que fica o texto que eu acabei de falar, que carne e sangue não é do reino? Que o senhor também disse que é verdade, eu também creio. Entende como é complicado? Entendo. É complicado. É que o texto Não dá pra ser entendido é que o assim, texto, literalmente. pastor, Não é é fácil que o assim. texto, pastor, não dá detalhes acerca do que vai acontecer com eles. Não dá detalhes disso, só fala, entre no reino. O que vai acontecer com eles não sabemos, né? Eles vão entrar de posse de um reino que o Senhor vai inaugurar aqui. Então, mas A Bíblia fala, inclusive, nos profetas, que essas pessoas morrerão. os salvos? Ah. Lembra de um texto? Sim. Qual Fala que é? morrer, eu não lembro agora a referência, mas fala que morrer aos 100 anos será morrer jovem. O senhor crê na profecia do reino milenar? O senhor crê na profecia da bem-aventurança de Israel com uma Jerusalém restaurada? E esses textos falam, não lembro agora a referência, mas fala, olha, morrer aos 100 anos nesse reinado de paz será morrer jovem.